O Campeonato Brasileiro ele vem modificando a relação de forças no futebol brasileiro. Antes, era comum dizer que tínhamos 12 grandes que iniciavam o campeonato disputando o título. Também muito em função do formato da época, ser de mata-mata. Com pontos corridos é um pouco diferente. Mas o fato é que hoje, com o campeonato de pontos corridos e com toda essa relação de força que tem no futebol brasileiro, nós temos blocos de clubes que disputam dentro do mesmo campeonato diferentes coisas, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Bom, mas antes de seguir com esse vídeo, venho pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante para o crescimento do canal, então conto com a sua força. Claro, deixe o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. Comente se você concorda ou não com o que foi abordado no vídeo, se você gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Campeonato Brasileiro ele tem mudado a sua relação de força ao longo dos anos. E a gente não tem mais aqueles 12 clubes que você, quando começa o campeonato, diz que qualquer um desses pode ser campeão. Isso mudou. Você vai ter aí uma relação de forças diferente e blocos vão se formando, né? E você tem esses blocos divididos por questão de tabela, mas também por questão de similaridade. Por exemplo, os clubes que estão totalmente endividados, são tradicionais, estão endividados e perdem seu poder de força de competição. Os clubes que são tradicionais estavam endividados, ainda estão, mas se tornaram uma SAF. E aí, com donos endinheirados, ganharam uma capacidade de investimento maior e estão se tornando cada vez mais competitivos, ou estão competitivos. O caso do Botafogo, do Atlético Mineiro. Os clubes que se estruturaram e são tradicionais, grandes, se estruturaram bem antes e hoje são clubes organizados com alto poder de arrecadação e que dominam o futebol brasileiro ainda. Caso de Flamengo e Palmeiras. E também tem aqueles clubes que são organizados, mas não são tão grandes assim, não tem tanto poder de mobilização, mas pela questão da organização consegue se mostrar competitivo no cenário do futebol brasileiro. Casos de Fortaleza, por exemplo, Atlético Paranaense. Ok, e aí você vai ter no Campeonato Brasileiro, na tabela, a seguinte divisão. Aqueles clubes que brigam para ser campeões, aqueles clubes que brigam para estar na Libertadores, na fase de grupo, aqueles clubes que brigam para pré-Libertadores, os que brigam para a Sul-Americana, aqueles que não brigam por nada e aqueles que brigam para não cair. E a pergunta é, em qual bloco, em qual faixa está seu clube? E aí a gente vai fazer as seguintes divisões para dizer exatamente quais clubes se encontram em quais faixas e por quê e como é que está essa relação de forças. No primeiro bloco, que a gente coloca sempre para disputar o título, você tem sempre consolidado ali Flamengo e Palmeiras. Estão dentro daquele grupo lá que se reestruturou muito antes dos outros. Eram clubes endividados, mas tiveram ali a esperteza não, foram muito inteligentes em se organizar antes dos outros, se reestruturaram financeiramente, administrativamente também, aumentaram o seu poder de arrecadação e hoje são clubes com dívidas controladas, equacionadas e com alto poder de arrecadação. Por consequência, conseguem fazer mais investimentos e são os clubes que têm dominado aí o futebol brasileiro e até mesmo sul-americano nos últimos anos. Tá? E esses clubes, toda vez que você vai ter o início do Campeonato Brasileiro, eles sempre são levantados como postulante ao título. Com esses dois tem se aproximado e até se consolidado o Atlético Mineiro, que era um clube endividado, com uma capacidade de resolver suas dívidas muito limitada, teve aí um aporte de mecenas que depois viraram donos do grupo, caso do Menin e dos grupos de empresários lá de Minas, que
aportaram dinheiro no Galo no primeiro momento como mecenas e depois compraram o Galo. Hoje o Galo é uma SAF, controlando ainda, trabalhando para equacionar sua dívida, mas obviamente tem investimento, inclusive construíram uma arena. É um clube que tem investimento da SAF, investimento de um dono, e por isso se mantém competitivo. E o Galo, nos últimos anos, sempre tem se colocado ali no palpitômetro como um dos clubes que vai disputar com Flamengo e Palmeiras, podemos dizer então uma terceira força. E aí você tem o Botafogo, que desde quando virou SAF, tem um investidor americano que está realmente aportando bastante dinheiro, e o Botafogo tem feito um time competitivo. Eu diria que no primeiro bloco são esses 4 clubes que entram para disputar o Campeonato Brasileiro. Óbvio, pode haver uma surpresa ou outra, isso não é uma lei, uma regra fixa, é apenas como está consolidado hoje o Campeonato Brasileiro, os times que disputam realmente. Tanto é que hoje o Atlético não está nem no G4, mas em compensação ele está na final da Libertadores e final da Copa do Brasil, o que mostra a sua força. O segundo grupo que eu vejo que disputa G4 ou até mesmo G6 é ali São Paulo, Fortaleza, Atlético Paranaense e o Fluminense. Embora hoje o Fluminense esteja brigando para não cair, para mim foi algo muito mais pontual. Mas o Fluminense ganhou ano passado uma Libertadores e vem de campanhas no Campeonato Brasileiro, onde ele sempre está ficando ali no G6. E o Fluminense e o São Paulo são clubes que são tradicionais, têm uma grande torcida, mas eles ainda não equacionaram suas dívidas. Inclusive o São Paulo está indo num movimento muito bacana, parecido com o que Flamengo e Palmeiras fizeram, só que por meios diferentes. Mas a questão de reestruturar, equacionar suas dívidas, tomar o remédio amargo para depois se tornar competitivo. Mas o São Paulo é o que tem figurado ali nesse grupo do G6, junto com o Fluminense, Atlético Paranaense, que é um clube médio que tem se tornado grande pela sua autocapacidade de organização e, consequentemente, tem aumentado a sua capacidade de arrecadação. O Fortaleza também, que inclusive virou uma SAF, mas uma SAF onde o clube é o majoritário, então não tem um investidor ainda externo colocando dinheiro ali para aumentar a capacidade de investimento, mas é um clube extremamente organizado, que tem um scout muito bom. Fortaleza forma times competitivos através do seu scout, tem a longevidade de um trabalho com o técnico Vojvoda. Então é um clube muito bem estruturado e organizado, e através disso consegue competir. Para mim, está nesse grupo de G6. E aí você vai ter no grupo ali que briga até para uma pré-Libertadores ou Sul-Americana, Internacional, Grêmio, Internacional, Grêmio, Vasco, né? São os clubes. Aí você pode colocar o Bahia, que inclusive virou SAF, e aí o Bahia a gente vai ter que aguardar para ver o nível de investimento que o City, o grupo City que comprou o Bahia, vai fazer, já que nesse primeiro ano já mostrou que vai investir bastante. Mas o Bahia, na minha opinião, ainda não mudou de patamar. A gente precisa ver qual vai ser a estratégia do City em relação ao Bahia, ou se o Bahia vai ser apenas um clube satélite, né? E aí você vai ter aqueles times que... O Corinthians, desculpa, eu boto ainda pela questão da Sul-Americana. O Corinthians está nesse bloco da Sul-Americana, mas como a gente pode ver, ele está ali hoje disputando para não cair. E o Corinthians é um caso de um clube não grande, mas gigante, com poder, uma capacidade de arrecadação até similar à do Flamengo, eu não diria igual, mas similar, mas em compensação uma capacidade de fazer besteira, de se enrolar, de se endividar e de, sabe, aumentar a quantidade de problemas que ele tem também é enorme, é gigante. Então o Corinthians eu coloco aí como uma incógnita, né? O que seria o Corinthians? Ele pode de um dia para o outro, em 2 anos, se organizar mais, se reestruturar e começar ali a competir mais no grupo lá de cima. Mas hoje o Corinthians é uma bagunça muito grande do ponto de vista administrativo, então é até difícil classificar o Corinthians. E por fim, o grupo que vai disputar ali a questão de zona de rebaixamento, permanecer na Série A ou cair para a segunda divisão,
são os times que normalmente sobem da segunda para a primeira, ou são os times que a gente ainda pode dizer de pequeno. Acho que não pequeno em termos de competitividade, não pequeno em termos de organização, mas pequeno ainda no principal ativo, que é o ativo de torcida, de mobilização, de mídia, de arrecadação. São Cuiabá, Juventude, Criciúma, Atlético Goianiense, não à toa são os clubes que estão disputando para não cair. O fato é que existe consolidado hoje 4 clubes que disputam o título brasileiro. Dificilmente outro time entra no Campeonato Brasileiro com essa aspiração de conquistar o título. Hoje nós não temos mais um G12, a gente tem um G4. Dificilmente as 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, elas vão ficar, quando restrita a brasileiro, no caso a Libertadores, que é uma competição internacional, dificilmente essas competições não vão cair nas mãos de clubes que não sejam Flamengo, Palmeiras, Atlético e agora, mais recente, o Botafogo, como eu disse, com esse investimento que está sendo feito pelo John Textor. E é o que está acontecendo agora. A gente tem ali na final da Libertadores, muito provavelmente, Atlético Mineiro e Botafogo. Na final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. E o provável campeão brasileiro vai sair de Botafogo ou Atlético Mineiro. Ou seja, os 4 times que eu citei aqui. E isso vai formando uma nova hierarquia no futebol brasileiro daqui para frente. Dos clubes que disputam título, G4, e dos clubes que disputam Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, mas não o título. Ou seja, aquela história dos 12 grandes que entram aspirando a ganhar o título, isso já não está mais existindo. A gente está virando um campeonato conforme, por exemplo, a Premier League, que tem 4 times ali que disputam o título e é tido como o campeonato mais competitivo da Europa. O Brasil está virando mais ou menos isso. Claro, muitas coisas ainda podem acontecer nessa relação de forças, clubes virando SAF, mas também tem SAFs que estão desorganizadas, SAFs que não conseguiram atender. A SAF, ela não é a solução para tudo, é apenas uma ferramenta dentre tantas outras. Tanto é que o Vasco virou SAF e, desculpem, deu no que deu, né? Mas o que eu quero dizer é que existe muita coisa a acontecer nessa relação de força. No entanto, a tendência é que a gente veja para os próximos anos a consolidação de um grupo que vai manter, ou melhor, levar a hegemonia do futebol brasileiro em termos de títulos. E esses clubes são Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro. E eu quero saber a sua opinião a respeito. Você concorda com isso? Deixe aqui seu comentário, aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo, distribua para um número maior de pessoas e, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas e até a próxima.